Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer Lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos retomando aqui o nosso ciclo Kafka, esse mergulho na obra de Franz Kafka, mais especificamente nesta obra aqui, O Processo, de 1925, escrito pelo gênio de Praga, Franz Kafka. E temos aí, ao longo dessas últimas semanas, nos debruçado não só sobre a vida do Kafka, né, os nossos primeiros vídeos foram apresentações dessa biografia aqui, a biografia escrita pelo Gerhard George Lemaitre, de 2005, biografia do Kafka, apresentada em 2 vídeos aqui no canal, já estão aqui no nosso acervo. E, após essa biografia, mergulhamos no livro O Processo, estudando inicialmente o objeto do livro, né, a nossa edição aqui, o que ela tem de diferente, o que ela tem de especial, analisando o prefácio, escrito pelo Torriere Guimarães, que foi também o tradutor dessa obra. E aí sim, iniciando a avaliação ponto a ponto, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, buscando identificar as chaves interpretativas, aqueles elementos que se repetem, aqueles elementos que podem querer dizer alguma coisa para a gente, podem permitir não só querer dizer no sentido de que o que o autor quis dizer, mas principalmente elementos que permitem que nós próprios façamos as nossas reflexões em relação ao texto. Eu normalmente chamo de chaves interpretativas, mas mais do que chaves interpretativas, esses elementos que vão sendo pontuados ao longo do texto, que vão se repetindo ao longo do texto, eles são chaves reflexivas, né? Permitem que a gente faça uma avaliação, permite que a gente faça uma elocubração, né? Uma ponderação, uma reflexão em cima daqueles elementos. E aí sim, eventualmente avaliar se eles querem mostrar alguma coisa da trama em si, ou se eles são portas de interpretação para os leitores. Bom, então a gente já vem fazendo isso há algum tempo. Esse aqui é a parte 4 do que nós chamamos aqui no canal Prazer em Conhecer Lip, de uma série chamada Na Lupa do Lip, ou seja, onde a gente avalia de maneira mais detida as obras, diferentemente do Vale a Resenha, que são apresentações mais gerais, né, específicas de uma obra apenas, que em apenas um vídeo. Aqui na Lupa do Lip, a gente faz uma coisa um pouco mais detalhada, um pouco mais analítica, buscando realmente interpretar cada palavra, cada frase daquele texto. Nós já fizemos isso anteriormente aqui no canal Prazer em Conhecer Lip, com esta obra aqui, O Jovem Tordas, de 1906, escrita pelo austríaco Robert Musil, excelente obra também. Então apresentamos essa obra em 5 vídeos, 5 ou 6 vídeos, certamente mais de 5 horas de conteúdo estão aqui disponíveis no canal Prazer em Conhecer Lip. Então, sugiro a você, se você gosta de um mergulho um pouco mais aprofundado numa grande obra, numa obra clássica, dá uma checada nesse Na Lupa do Lip sobre o Jovem Torres e, obviamente, continua acompanhando a gente aqui Na Lupa do Lip sobre o processo. Se você está chegando nesse vídeo agora, sugiro que você veja os outros vídeos anteriores. Nós temos vários vídeos aqui que seguem essa linha temporal, né, que seguem essa cronologia do que nós temos feito aqui com a obra O Processo de Franz Kafka. E, obviamente, eu vou criar uma playlist aqui dentro do canal Prazer em Conhecer, porque fica mais fácil para você identificar essa sequência de vídeos, ok? Então, como muitas das explicações, inclusive da cronologia, onde é que nós estamos agora, já foram feitas na parte A desse vídeo, esse aqui é a parte B. Na parte A desse vídeo, que já está aqui no canal, eu falo tento colocar de maneira mais geral, inserir de maneira mais geral esse vídeo, esse momento que nós estamos, dentro da cronologia que nós temos feito da Lupa do Lip de O Processo. Então as explicações estão lá na parte A. Então nesta aqui eu já vou iniciar com o mergulho na segunda parte do capítulo 7, que foi onde nós paramos. Na parte A, nós fomos na primeira metade do capítulo 7, e agora nós vamos finalizar o capítulo 7, o capítulo mais longo do romance O Processo, e um capítulo cheio de elementos importantes para o entendimento da trama, e não só da trama, da compreensão da narrativa kafkiana, da construção da narrativa kafkiana. Então já está lá. Sugiro que vocês deem uma olhadinha na primeira parte, na parte A dessa parte 4 aqui, que trabalha o capítulo 7 do livro. E agora vamos iniciar, já de cara, já mergulhar na segunda metade do capítulo 7 do livro O Processo de Franz Kafka. Então vamos lá, dadas as explicações aqui, já estamos com o nosso roteiro, já estamos aqui com a nossa água. Vamos iniciar essa segunda parte do capítulo 7. Paramos em que momento? Kafka, ou Joseph K., está ali no banco, recebe aquele comunicado do comerciante que vai visitá-los, o cliente do banco,
E o cliente disse que ficou sabendo do caso dele a partir do pintor Titorelli e que o pintor poderia ajudá-lo. Em seu caso, o pintor é muito influente junto ao tribunal, poderia ajudá-lo no seu caso, então ele passa uma carta de recomendação às mãos do JFK e também o endereço do pintor. Nesse momento, o JFK sai do banco e vai até a casa do pintor. Ele, inclusive, já sai com a intenção de ir ao pintor, não tem muitas esperanças no que é que um pintor, inclusive com o próprio fabricante, o próprio comerciante, fala para ele, comerciante não, o próprio fabricante, é isso mesmo. O fabricante fala para ele que o pintor é meio que um mendigo, é um cara meio assim, né, não tão confiável. Então ele não tem, o JFK não tem tantas esperanças de conseguir coisas importantes, de conseguir avanços importantes no seu processo com a visita ao Titorelli. Porém, ele faz isso, ele né, faz essa tentativa, mas quer logo retornar ao banco. Então, esse elemento da pressa, da vontade dele de se livrar logo daquele compromisso, vamos dizer assim, é muito presente, está logo marcada no início da segunda metade. Mas, de qualquer forma, ele vai até esse local. E uma primeira questão que chama atenção é o local, né? Onde se localiza a casa do Titorelli. Se localiza num subúrbio da cidade. Um subúrbio da cidade. Qual outro lugar importante da obra, importante do romance, se localiza também num subúrbio, num lugar afastado, num arrebalde ali, numa área mais distante da cidade? O tribunal, a Rua Július, onde está o tribunal, a sala de sessões, onde o JFK é ouvido, né, no capítulo 2 ainda do romance. Ele vai até essa Rua Július e encontra a sala de sessões, onde ele é ouvido pelo juiz de instrução. Então, quando se menciona aqui o subúrbio, que a casa do pintor Titorelli ficaria num subúrbio, você já pode fazer uma conexão. Será então que é no mesmo lugar? Será que é naquela mesma área da sala de sessões? O narrador faz questão de logo dizer que não, de que apesar de ser num subúrbio, era numa área completamente diferente da área anterior da seção dos tribunais, da sala dos tribunais. Então, já deixa claro isso, que não se trata do mesmo lugar, apesar de ser num subúrbio, inclusive pontuando que este lugar da casa do Titorelli é até mais pobre do que a Rua Július, onde fica lá o tribunal. Bom, quando o JFK chega nesse prédio, né, nesse endereço onde fica o Titorelli, um prédio, ele vai chegando e ele vê na escada, na porta ali da entrada do prédio, um menino chorando, uma criança chorando. E aí, eu realmente, nessa hora, dei um clique, porque até então não tinha me tido consciência de que aquele poderia também ser, aquela situação da criança na porta, na criança na entrada, ela poderia também ser uma chave interpretativa. Só que é aquela velha história, já começou a repetir demais. Por quê? Porque nós já tínhamos tido duas circunstâncias onde, na entrada, quando o JFK está chegando num lugar, ele se depara com crianças. Então, como isso já vinha se repetindo, é importante que a gente preste atenção, que a gente anote, que a gente coloque ali um asteriscozinho, porque dentro dessa nossa concepção de leitura ativa plena, né, de você realmente interagir com o texto, tem que estar sempre riscando ali, colocando, marcando, fazendo os apontamentos. Então, nesse caso aí, aquele elemento vai se repetindo tanto que vale a pena a gente deixar lá uma marcação. E onde aparece isso anteriormente? Então, nós estamos aqui na segunda metade do capítulo 7. Mas, se a gente se lembrar bem, lá no capítulo 1, quando o JFK ele retorna do banco, depois daquela situação toda, da detenção dele, que ele vai para o banco depois, já com essa notícia, já com esse peso do processo, né, nas suas costas. Quando ele volta para a pensão da senhora Grubach e procura a senhora Grubach para poder explicar, para se desculpar por todo o transtorno que tinha acontecido pela manhã, quando ele está chegando na pensão, ele encontra um menino, né, um jovem, fumando cachimbo na porta da pensão. E esse menino é o filho do porteiro, se apresenta como filho do porteiro. Não há aí maiores desdobramentos, mas fica esse elemento aí um pouco estranho. Né? Está chegando a pouco esse menino não chegar na pensão e entrar na pensão, já que o que tinha que acontecer de fato dentro da narrativa se passava dentro da pensão na conversa dele com a senhora Grubach. Então, sempre que alguma coisa sai um pouco da normalidade, é bom a gente ficar com os olhos atentos. Então, essa chegada na pensão, encontrar esse menino fumando um cachimbo, um jovem, filho do porteiro, isso ali o asteriscozinho ficou ali marcado. Posteriormente, quando ele vai lá no capítulo 2, quando ele vai lá para a sessão para ser entrevistado, ali, interrogado, né, para dar o seu depoimento para o juiz de instrução,
novamente, quando ele está chegando na sala, na sala das sessões, no prédio do tribunal, várias crianças jogando bola, meninos jogando bola. Né? Tanto que ele fala assim, quando eu voltar aqui eu tenho que trazer ou doce ou um chicote para resolver essa situação desse menino aqui, para esse menino me deixarem em paz. Então, também, novamente, assim, primeiro o garoto fumando cachimbo lá na entrada da pensão. Agora menino jogando bola na entrada do tribunal. Então, um outro asterisco ali. Quando, de repente, aqui, já na segunda metade do capítulo 7, quando ele vai chegando na casa do Titorelli, no prédio onde fica a casa do Titorelli, uma criança, um bebê, chorando, né, na porta, na entrada do prédio. Então, 3 vezes, aí já a coisa já parte um pouco, né, já sai daquela condição de mera coincidência. Tanto que eu até comento aqui, né, coloquei aqui, que é aquela velha história, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. No nosso caso aqui, como a gente está avaliando e buscando encontrar esses elementos, essa repetição não pode passar desapercebida. Então, da mesma forma que aconteceu 1, 2 ou 3 vezes, 1 é normal, ou melhor, 1 é inocente, 2 é suspeito, 3 é culpado. Então, se apareceu a terceira vez, certamente a gente tem que, pelo menos, ter uma atenção especial com este fato e, eventualmente, buscar, talvez, aí dentro da lógica do romance como um todo, interpretar aquilo de alguma forma. Porque sempre que o Joseph K. está chegando, não sempre, né, mas muitas vezes, quando ele está chegando ao seu destino, ele conta crianças. Isso pode ter uma conotação. Vamos à frente. Quem sabe no nosso vídeo 3R, nosso vídeo que vai ser colocado aqui no canal no dia 29 de dezembro, vai ser o último vídeo do canal, além, evidentemente, do nosso vídeo extra, onde a gente vai fazer um balanço aqui desses primeiros 6 meses do canal Prazer em Conhecer Lipe. Talvez no vídeo 3R a gente consiga enxergar ou consiga fazer alguma elaboração em cima dessa imagem das crianças na porta das entradas, as crianças na porta dos destinos ao qual Joseph K. se encaminha. Mas vamos em frente. Ele aí começa a subir as escadas e aí começa a diminuir o ritmo, porque tem uma dificuldade de respirar ali, o ambiente começa a ficar o ar começa a ficar um pouco pesado. A lembrança, inclusive, lá do ar, da sessão, quando ele foi no capítulo 3, aquela situação dos corredores, ali que ele está andando, e começa a sentir aquele ar muito pesado, e acaba até uma senhora, né, um senhor o ajudando a sair daquele ambiente, até dizendo, olha, as pessoas quando vêm aqui a primeira vez, de fato se sentem, né, sempre passam mal por conta desse ar. Só nós que já estamos lá ficamos acostumados. Tanto que quando os que estão acostumados vão para o lado de fora levar o Joseph K., eles também ficam angustiados e querem voltar logo para aquele ar viciado, aquele ar pesado dos tribunais. Aqui acontece algo semelhante. Ele vai subindo as escadas e vai sentindo esse ar pesado. E esse ar pesado decorre de quê? Decorre dessa arquitetura onde ele está entrando. Paredes estreitas, janelas pequenas, janelas muito altas, janelas fechadas. Esse ambiente todo, esse ambiente meio que claustrofóbico, eu diria até anti-ergonômico, né? Não se propõe a dar muito conforto para quem transita ali dentro desses ambientes. Essa arquitetura, ela é uma parte, e aí novamente isso vai sendo recorrente, então todos os momentos que o Franz Kafka ele constrói um ambiente físico, né? Isso tem um peso, isso tem uma significação, isso tem uma intencionalidade. Da mesma forma, e aí faço aqui uma pequena lembrança, uma pequena conexão com o próprio Jovem Torles. Uma coisa importante que nós avaliamos na Lupa do Lipe do Jovem Torles foi a questão dos ambientes, né? O quarto vermelho, o quarto da prostituta. Então, tudo isso, né, nada é ao acaso, né? Nada é solto. Então é importante que a gente avalie cada elemento do romance, cada elemento da história, para ter uma construção, para ter uma imagem, para ter uma concepção mais clara da história. Então esses elementos podem sim, devem sim, serem olhados com muita atenção, porque eles podem trazer uma outra camada de significação para a história. Então aqui nesse caso, essa arquitetura sempre meio claustrofóbica, sempre meio anti-ergonômica, sempre meio desconfortável, passa para o leitor também uma sensação de desconforto. Então aquela ideia que a gente meio que está tentando abarcar um pouco da construção narrativa de Kafka, dentro da ideia de lógica da vertigem, um dos elementos, como a gente tem colocado vários, né, a naturalização do insólito, o insólito naturalizado, melhor dizendo, o insólito naturalizado, todas as situações, as contradições permanentes, todos aqueles elementos que compõem ali aquela lógica da vertigem, que é como nós estamos associando a construção narrativa de Kafka,
um elemento que tem que estar dentro dessa construção, né, desse padrão da lógica da vertigem, é a arquitetura kafkiana. A arquitetura kafkiana tem muito a dizer nessa intenção de Kafka de nos tirar do conforto, né? Como eu sempre disse, transtornar a alma para transformar a alma. Né? Esse é um pouco de um binômio importante na literatura kafkiana, de transtornar o leitor para transformar o leitor, para impactá-lo, para tirá-lo da sua zona de conforto. Então, certamente, a arquitetura kafkiana é um elemento muito importante nessa construção da lógica da vertigem, que resume, né, pelo menos na nossa concepção, busca resumir o que é a escrita e o que é a literatura do Franz Kafka. Então, seguindo aqui, temos essa situação, né, eu acho que um elemento importante que Franz Joseph K. ele tem dificuldades em subir essas escadas, puxando por causa desse ar pesado que decorre dessa arquitetura claustrofóbica onde ele está ali imerso. Né? Nesse momento que ele está subindo essas escadas, que para um pouquinho, para ali no terceiro andar, né, justamente por conta dessa dificuldade, várias meninas saem correndo de dentro de uns apartamentos. Saem correndo, subindo as escadas desesperadamente, passando pelo Kafka como um verdadeiro turbilhão, uma corrente, né, humana passando por ele. Né, várias meninas subindo as escadas. E uma dessas meninas tropeça e fica um pouco para trás. E o Joseph K. pergunta a ela, né, aproveita que ela vai ali para trás e pergunta a ela: aqui vive o pintor Titorelli? Ele quer saber se vive o pintor Titorelli ali, né, apesar do endereço dado pelo fabricante. E essa menina é descrita como uma menina de cerca de 13 anos, corcunda. Corcunda. Notem bem, porque vamos voltar a esse ponto. Corcunda, e que lança para o K não um olhar infantil, mas um olhar pervertido. Um olhar pervertido. Então, eu acho que também essa é uma construção bastante importante, bastante atípica ali, né, da construção do olhar dessa menina, o olhar dessa criança, né, dessa jovem de 13 anos, como um olhar não infantil, mas um olhar pervertido. Então, isso já reforça a ideia de corrupção, né, de distorção dos valores, de distorção da normalidade. Né? Uma criança com olhar pervertido. É tudo uma inversão, é como a gente falou anteriormente, de um jogo de espelhos. Tudo que você espera encontrar, você encontra de uma maneira invertida. Então, o olhar inocente da criança é invertido por um olhar pervertido. Né? Então, ele se depara com essa situação, a menina olha para ele e tal, ele insiste na pergunta, apesar desse choque, desse olhar pervertido, mas ele insiste na pergunta. E a menina pergunta: o que você quer com o pintor Titorelli? E ele, como ele não quer dar maiores, né, informações referentes ao seu caso, lembrando sempre de quando ele foi lá na sala de sessões e que estava procurando, né, qual era a sessão correta, ele também não quis sair simplesmente perguntando onde era a sala do tribunal, para não dar a entender às pessoas que ele estava passando por um processo judicial. Isso era uma grande vergonha para ele, uma tremenda vergonha para ele. Então ele não queria passar por isso. Então ele pergunta assim: aqui é onde vive o carpinteiro Lance? Vocês lembram disso? Ele pergunta: aqui é onde vive o carpinteiro Lance? Porque ele, quando as pessoas respondessem, ele poderia olhar dentro das salas, das casas, para saber se era ou não um tribunal. Então ele criou ali um subterfúgio, criou uma distração para poder chegar ao seu objetivo. Aqui da mesma forma, quando a menina pergunta para ele por que ele quer ver o pintor Titorelli, ele não fala do seu caso. Ele fala que quer encomendar um retrato. Encomendar um retrato é uma forma de tentar desviar o interesse da menina ali com essa questão do seu processo. A menina aí dá golpes no peito dele. Golpes no peito dele, voltando àquele tema sempre pontuado aqui da corporeidade, né, do toque corporal, da invasão íntima. Então a menina dá golpes no peito dele, como se ele tivesse dito algo insensato. Eu vim aqui fazer meu retrato, como se isso fosse uma coisa insensata. Então dá golpes no peito dele. Então esse já é um outro ponto importante. E ela aí desce os golpes e sai correndo. Mas aí eu queria, antes da gente prosseguir com esse encaminhamento dele para, né, já ele vai encontrar o pintor Titorelli, mas tem um outro elemento aqui que eu queria marcar, que eu queria pontuar. Da mesma forma que nós falamos anteriormente, que quando algo aparece 3 vezes já é algo muito suspeito, ou melhor, já é algo culpado, né, porque a primeira vez que aparece é inocente, é ao acaso. A segunda vez já é suspeito, e a terceira vez, certamente é culpado. Né? Uma coisa está querendo dizer com aquele elemento que está sempre se repetindo na história. Então falamos isso das crianças anteriormente, e volto a falar disso aqui de um outro aspecto que eu não tinha tocado até então, porque até então só tinha aparecido 2 vezes. Na terceira, caiu a ficha,
que é a questão também envolvendo corporeidade, né? Então o elemento corporal, o elemento físico na história ele é muito importante, muito importante. A gente já vinha destacando isso nas outras análises dos capítulos anteriores. E aqui esse elemento volta a aparecer, mas volta a aparecer de uma outra forma. Eu me referi anteriormente ao toque, né? Ao toque desejado e indesejado. Quando o JFK não quer ser tocado, o toque acontece. É o caso do Franz, do guarda Franz, que dá tapinhas nas suas costas, do Willem, do outro guarda, que encosta o ventre nele. Né? Então, quando ele não deseja aquele toque, o toque acontece. Quando ele vai apertar as mãos das pessoas, apertar a mão do inspetor, apertar a mão da senhora Grubach, o toque desejado ele não acontece. Então, esse binômio toque desejado, toque indesejado já tinha aparecido com o elemento da corporeidade. E aqui volta a aparecer um outro elemento da corporeidade, que é os defeitos físicos. Os defeitos, percebam que a menina é apresentada como uma jovem de 13 anos, corcunda. Então, o elemento físico, o defeito físico, ele é pontuado, ele é destacado, ele é explicitado na trama, no texto. Isso não pode ser à toa. E aí eu fui rememorar que outros defeitos físicos apareceram, porque para isso dar esse estalo, para tocar essa sineta na minha cabeça, é porque aquilo já vinha acontecendo. E, de fato, essa é a terceira vez onde um defeito físico é mencionado. Talvez vocês lembrem todos a primeira vez, a segunda vez onde houve defeito físico mencionado, porque foi muito marcante, até pela estranheza. Eu estou me referindo ao defeito físico da Lene, a empregada, né, a amante, empregada, enfermeira do advogado Hood, que ela pergunta, né, até pergunta sobre a namorada, a suposta namorada do JFK, se ela teria algum defeito físico. E ela disse, não, mas porque eu tenho. E aí ela mostra a membrana que une os dedos dela, né, os dedos anelar e médio, se não me engano. Então ali já aparecia uma circunstância física, né, uma deformidade, algo diferente no corpo daquelas pessoas. Então, da mesma forma que a jovem aqui é corcunda e que a Lene tem essa membrana entre os dedos, já havia aparecido sim um defeito físico anteriormente, mas de maneira muito discreta que talvez muitos não percebam, não se lembrem. Trata-se, lá no capítulo 1, da questão do Kaminer, aquele funcionário do banco que está lá, né, com o que o inspetor trouxe, junto com Rubinsteiner e com Kulik. Ele trouxe também o Kaminer. E o Kaminer é descrito como o quê? Em brevíssimas palavras, é descrito como alguém que sorri permanentemente porque tem um dano em um nervo facial. Um dano em um nervo facial. Então, por isso que ele mantém um sorriso permanente. É a primeira vez que aparece o defeito físico. O segundo é a Lene com sua membrana nos dedos. E agora, a jovem corcunda. Então, como eu digo, uma vez é inocente, 2 vezes é suspeito, 3 vezes é culpado. Então, coloco o asteriscozinho lá, porque tem certamente um elemento aí a ser considerado na interpretação da obra como um todo. Então, só queria fazer essa menção aqui. Vamos seguir adiante. Ele aí continua, né? Estamos com o JFK subindo as escadas. Ele continua subindo as escadas, né? Depois desse entreveiro ali com a menina. Mas quando ele vira a escada para subir ainda mais, quem se depara? As meninas todas juntas, agrupadas, esperando por ele. E acima delas, meio que liderando essas meninas, a corcunda, que certamente deve ter falado para as outras que estava chegando uma pessoa para ver o pintor de Torelli. Ele aí, diante daquelas meninas, né, pergunta, né, e aí, onde é que fica o pintor? E a corcunda aponta. Não adianta você subir esse monte de lance de escadas, não. Você tem que pegar o desvio da escada. Então, novamente, aquela arquitetura estranha, aquela arquitetura bizarra, aquela arquitetura intencionalmente diferente. Então, em vez de seguir nas escadas normais para chegar no apartamento de Torelli, a corcunda aponta um desvio na escada. E nesse desvio, quando ele olha, é uma escada longa e estreita. E lá em cima, pense uma escada longa e estreita, e lá na cima uma portinha. E nessa porta tem, de fato, o escrito em tintas vermelhas o nome de Torelli. Ele até é colocado como que foi até uma sorte ele ter encontrado aquelas meninas para desviar, porque senão ele seguiria subindo as escadas normalmente. Então ele vai lá e segue as escadas onde está escrito o nome o pintor Tintorelli na porta. O próprio pintor Tintorelli, ao ouvir aquele barulho, aquela algazarra ali das meninas e deles chegando, ele próprio abre a porta, deixa o JFK entrar e fecha a porta para as meninas não entrarem.
Até uma delas tenta entrar, né, tenta escapulir ali, mas ele coloca ela para fora, joga ela para fora, e eles ficam ali sozinhos. Só que eles percebem que as meninas ficam ali ao redor, ficam ali na porta, né, ficam ali fazendo aquele barulho na porta, ele percebe que elas estão por ali. E ele, né, comentando com o Titorelli, comentando com o Joseph K., diz, essas meninas me perseguem, eu pintei um retrato de uma delas, e agora elas não param de me perseguir. Inclusive, chegaram a tirar uma cópia da chave, então elas têm, inclusive, uma cópia da chave do apartamento do Titorelli. E aí fica a pergunta, né? Se elas têm a cópia da chave, por que simplesmente elas não abriram a porta e entraram no apartamento? Né? Fica aí essa dúvida. Ele fechou a porta, mas elas têm a cópia, como ele mesmo fala. Mas o fato é que elas ficam ali do lado de fora, ficam ali de butuca ouvindo a história. O Joseph K., então, apresenta ao Tintorelli a carta de recomendação dada pelo fabricante, né, que teoricamente explicaria ali a situação dele, explicaria qual era o caso dele. O Titorelli, surpreendentemente, joga a carta de lado, não dá maiores intenções da carta e vira para o Joseph K. e pergunta: o senhor pretende o quê? Comprar uns quadros ou encomendar um retrato? O Joseph K. fica surpreso. Diz, olha, imaginei que ele já soubesse da situação toda ali, ou se não soubesse, vendo a carta de recomendação, identificasse a situação. Acontece que ele não dá a menor bola, pergunta o que é que ele veio fazer ali, né, qual era a intenção dele indo visitar o Titorelli. E daí diz, para não ficar sem dizer nada, para não dar continuidade àquela linha raciocínio, pergunta a ele assim: não, queria saber se você está trabalhando em algum quadro, se está trabalhando em alguma coisa ultimamente, alguma pintura. O Titorelli mostra, diz que sim, que vem trabalhando num quadro de um juiz. E quando mostra esse quadro para o Joseph K., ele percebe que é um quadro muito parecido, parecidíssimo, com aquele quadro de um juiz de instrução que ele viu lá no gabinete do advogado Rude. Então, só fazendo as conexões, né? Então, uma tela que provavelmente foi também pintada pelo Titorelli está lá com o advogado Rude. Então, isso de alguma maneira mostra que o Titorelli é realmente um cara que acaba ali atendendo ao pessoal, vamos dizer assim, da alta roda, né, do judiciário. Então, ele vê isso, ele vê claramente que não é o mesmo juiz, né, não é a mesma figura, mas um quadro muito parecido. Mas, mais importante do que isso, e aí eu acho também, voltamos até aqui um ponto muito importante, que a gente tem que chamar muita atenção a isso, é o que está desenhado também nesse quadro, além do juiz. Nesse quadro existe uma representação da justiça. Claramente uma representação da justiça, por quê? Porque ela está de olhos vendados, como a justiça, e carrega uma balança na sua mão, como a justiça. Então, claramente uma representação da justiça. Mas o que é que chama a atenção do Joseph K. quando ele olha esse quadro? Ele percebe que nos pés dessa figura estão asas. Asas. Da ideia de velocidade, de pressa. E ele pergunta, ele vira para o Peter e diz: olha, não tem alguma coisa estranha aqui? Tem asas nos pés da justiça. Ele diz: não, mas a ideia é essa mesmo. A ideia que a encomenda que me foi feita foi uma combinação da justiça com a deusa Vitória. E ela tem asas nos pés, né? Asas de agilidade, de pressa, de velocidade. E aí o Joseph K. faz uma ponderação muito clara. Ele disse: olha, é uma contradição, essas duas coisas não combinam. Porque a justiça ela deve ser sempre equilibrada, serena, né? Deve ter sempre uma placidez, uma serenidade para poder decidir de maneira equilibrada. Se ela corre de maneira apressada, a tendência é que a balança se desequilibre. A essa pergunta tão óbvia, a esse questionamento que de fato tem todo o sentido, porque a justiça, o justo, não combina com o apressado. Tá claro? Isso nos parece aqui bastante, né, bastante óbvio. A justiça não combina com a pressa. Porque aí, se houver essa pressa, essa agitação, esse tumulto, a balança da justiça pode se desequilibrar. Então tem todo o sentido o questionamento do Joseph K., ao qual o pintor Titorelli apenas responde: eu pinto o que me encomendam. Então ele não questiona essa situação. Mas perceba que o questionamento do Joseph K. é muito importante e eu acho que é muito simbólico. A construção dessa imagem da justiça com uma contradição com a velocidade e a pressa das asas nos pés que vem aí da combinação com a deusa Vitória, com a imagem da deusa Vitória. Então achei muito importante esse ponto, achei que valia a pena destacar esse ponto aqui, né? Já que estamos falando de um texto que se debruça muito sobre a ideia de justiça, que se debruça muito sobre a ideia de como a justiça está agindo ali de uma maneira muito pouco adequada, vamos dizer assim, de como até a representação da justiça ela traz
essas inadequações, ela traz em si mesma, né, naquela representação que é feita, já ali, já há mostras de que a justiça nesse universo kafkiano, ela é uma justiça que tende a se desequilibrar, porque opta por essa pressa, por essa velocidade. Então acho que a gente pode construir muitas reflexões sobre essa imagem, dessa justiça distorcida apresentada aqui nesse quadro pelo pintor Titorelli. Então sigamos adiante. Eles aí estão ali conversando, mas ouvem um barulho. Ouvem um barulho e percebem que as meninas estão lá do lado de fora e estão olhando pelo buraco da fechadura tudo o que acontece ali. Então, olhar pelo buraco da fechadura nos traz novamente um outro ponto, um outro marcador importante da história aqui que a gente já destacou anteriormente, que é a observação furtiva. Então, novamente, estamos diante de uma situação onde os fatos estão acontecendo ali, onde a situação, onde o Joseph K. está imerso, ela vai acontecendo e ela é observada de maneira a qual os participantes não podem ver quem está observando. Então, é isso que nós estamos chamando de observação furtiva, que aparece diversas vezes aí ao longo da história. Então, novamente, coloque uma coisa que aparece diversas vezes ao longo da história, deve ser tirada ali daquele contexto, marcadinha, né, separada. Olha, isso aqui é uma pista, é um elemento que cabe a gente fazer uma reflexão posterior. Bom, ele aí pergunta, o Joseph K. pergunta ao pintor se esse cargo de pintor do tribunal, se esse cargo que ele exerce, quase que essa função que ele exerce, é um cargo oficial. Se isso é um cargo oficial. E o pintor diz que não é. E ele dá uma resposta surpreendente, o Joseph K., diante dessa negativa. Ele disse que os cargos não oficiais têm mais influência do que os cargos oficiais junto ao tribunal. Esse elemento de uma certa informalidade perante a formalidade, e eu diria até mais, eu diria de uma superioridade da informalidade perante a formalidade, ele é um elemento que vem sempre se repetindo aqui, né? E vai se repetir novamente mais à frente. Lá atrás o narrador disse, né, quando estavam lá na discussão com o advogado, lá o Joseph K., o advogado, ele coloca que o que importa realmente na decisão dos tribunais não é a defesa objetiva que está colocada pelos acusados, mas as relações pessoais dos advogados. Então, normalmente, a gente tem ali o elemento da informalidade superior à própria formalidade. Aqui, o Joseph K. ele reafirma isso. Eu tenho certeza que os cargos não oficiais têm mais influência do que os cargos oficiais. E isso é confirmado pelo pintor. E aí ele faz a conexão. Lembre-se que até então o pintor não tinha feito nenhuma conexão com a questão do fabricante, com a questão do processo do carro. Ele até perguntou, você vai fazer o que aqui? Você vai encomendar um retrato? Você vai comprar um quadro? É nesse momento, quando o Joseph K. menciona isso, essa influência que os cargos não oficiais têm sobre os tribunais, é que o Titorelli faz a conexão e diz, é verdade, os cargos não oficiais têm mais influência do que os cargos oficiais. Por isso, pedi ao fabricante que mandasse esse recado para você e dissesse que eu posso talvez lhe ajudar. Que eu posso lhe ajudar no seu caso. E ele não perde tempo. Ele pergunta de imediato, de cara, na lata. Ele pergunta, você é inocente? E o Joseph K., também de maneira imediata, sem pestanejar, responde, sou inocente. Ele fala, se você é inocente, o caso é muito simples. O que surpreende o Joseph K., porque para ele, ser inocente ou não ser inocente era algo que precisaria ser provado na justiça. E ele ainda vai mais longe. Ele sempre diz assim, o fato de eu ser inocente não torna o caso mais simples. Até porque a justiça sempre termina achando o delito, mesmo ele não estar. Então veja a concepção que ele tem da justiça, é uma concepção completamente negativa da justiça. Uma concepção completamente de acusação, de denúncia dessa justiça como uma justiça injusta. É uma justiça que encontra o delito, mesmo ele não existe. Então, fazer ser inocente não ajuda em nada. Mas o pintor insiste. Não, se você é inocente, o caso é tranquilo. Ele aí não insiste nisso, né? não vai adiante, mas ele coloca um elemento. E aí, normalmente, temos um caso de contradição aí. Lembre-se que o pintor estava dizendo, olha, se você é inocente, caso tranquilo, super simples, a gente resolver isso aí. O Joseph K. não acredita muito nisso, não confia muito nessa ideia e, inclusive, reafirma. Olha, o que eu sei é que a justiça muito dificilmente, ela quando está convicta de que alguém é culpado, muito dificilmente ela muda de ideia. O pintor aí dá uma resposta que é uma resposta surpreendente, já que ele tinha dito acima que o caso dele era muito simples. Ele disse, meu amigo, muito dificilmente não.
Quando a justiça está convicta, ela nunca muda de ideia. Ela nunca muda de ideia. Aí, novamente, temos um caso, né, um texto cheio de contradições, cheio de elementos, né, confusos. Se ele disse que se o pintor disse que Kafka, que o Joseph K., sendo inocente, teria à frente dele um caso simples, e o Joseph K., muito incrédulo, diz: não, mas não é questão de ser inocente ou não, porque a justiça ela tem convicção, e quando ela está convicta, dificilmente ela muda de ideia. Você está dizendo que ela pode mudar de ideia? O pintor responde: não, a justiça nunca muda de ideia. Então veja que é um texto cheio de idas e vindas. O que ele está mencionando aqui, e aí ele volta a afirmar, né, porque ele fala que a justiça em si nunca muda de ideia, mas ainda assim ele conseguiria a situação, ele conseguiria salvar o Joseph K., ele reafirma esse elemento que eu comentei anteriormente da informalidade. Ele diz que as causas, para explicar a Joseph K. por que ele está dizendo isso, né, a justiça nunca muda de ideia, mas é porque as causas não são decididas no âmbito do judiciário, no âmbito dos tribunais em si, mas sim nos bastidores. Nos bastidores é que tem a solução da situação do Joseph K. E não numa defesa direta, numa defesa objetiva, numa defesa procedimental junto aos tribunais. São nos bastidores, são nas relações pessoais é que se decidem as questões. Então, nesse caso aí, por isso que ele diz, a justiça nunca muda de ideia, mas por baixo do pano, nos bastidores, a gente consegue resolver o seu caso. Então, ele, antes de avançar, né, como é que ele resolveria o caso, ele faz uma pergunta para o pintor. Ele diz: como é que você, então, um simples pintor, conseguiu ter essas relações, né, com as grandes autoridades do judiciário? Ele afirma que ele herdou essas relações. O pai dele, o pai do pintor Titorelli, já era pintor dos juízes. Então, portanto, ele é um cargo herdado. Não é alguém que chega e se apresenta e pode assumir essa condição de pintor. Só é pintor dos juízes aquele que herda do seu pai essa categoria, esse cargo. E aí o Kafka diz uma coisa, o Joseph K. diz uma coisa interessante. Ele diz assim: então seu cargo é inalienável. Se seu cargo é herdado, você não pode perdê-lo. Ele é inalienável. E nesse ponto, ele, Joseph K., sente inveja do pintor, daquele humilde, daquele mendigo, como o próprio fabricante se referiu a ele. O mendigo pintor, ele sente inveja do mendigo. Por quê? Porque ele afirma: seu cargo é inalienável. E pensa com ele: mas o meu está super ameaçado. O meu cargo no banco está super ameaçado tanto pelo enfraquecimento das minhas relações no banco, né, porque ele está envolvido com o processo, mas também por conta desse ataque que ele vem sofrendo por parte do vice-diretor. Então o cargo dele está balançado, né, pelos dois lados, tanto pela fraqueza dele quanto pelo ataque do vice-diretor. Então ele sente inveja desse pintor, desse tão humilde pintor, cujo cargo é inalienável. Então veja, e isso vai ser reafirmado, essa pretensão do Joseph K., que já foi caracterizada como sendo alguém muito pretensioso, e provavelmente voltaremos a tocar nesse assunto lá no nosso vídeo 3R, porque isso pode ter um peso imenso para a história. Imenso para a história. Vou voltar a isso lá no 3R. O fato de Joseph K. ser um homem pretensioso. Vamos voltar a isso. Mas o fato é que ele, como esse homem pretensioso, ele se vê com inveja desse mendigo, desse pintor precarizado, desse pintor pauperizado, né, porque tem um cargo inalienável. E outra coisa, o pintor reafirma que ele tem um cargo inalienável e por isso ele se dá o luxo de ajudar pobres homens com problemas na justiça. Ou seja, ele está chamando o nosso pretensioso Joseph K. de um pobre homem a que ele está ajudando. Ele está se dignando a ajudar. Então isso é algo marcante também dentro dessa concepção, né, dessa autoimagem que o Joseph K. tem de si mesmo. Então, ele aí passa a discutir os três encaminhamentos, né? Quais são as três soluções que estão postas ali para a questão do Joseph K. Ele fala em três situações, três estratégias. A primeira é a absolvição real. A segunda, a absolvição aparente. E a terceira, a dilação definitiva. Dilação indefinida. Dilação indefinida. A absolvição real, o próprio nome já está dizendo. É algo que o processo é julgado e o acusado é inocentado. Só que de imediato o pintor diz: mas no caso da absolvição real, eu não tenho qualquer influência.
O juiz vai ficar e diz, olha, mas você acabou de me dizer que você tinha influência, que você podia, né, ajudar a chegar a resolver o meu problema. Só que ele diz que a absolvição real é algo que existe apenas, vamos dizer assim, existe apenas na letra da lei, mas que ele nunca experimentou aquilo, ele nunca viu um caso de absolvição real, ele só sabe que existe. Então esse é um ponto também que é, apesar de que o Joseph K. vê isso como uma contradição, mas ele explica logo rapidamente que não é uma contradição. O que ele está dizendo é, a lei define isso, mas eu nunca vi. Então a justiça não executa isso que a lei prescreve. Então não é que seja uma contradição, não é que eu tinha dito que ia conseguir uma coisa para você e agora estou dizendo que não consigo. Não. O que eu estou dizendo é que eu consigo lhe ajudar. Mas esse caso específico da absolvição real não é factível. Ele é meramente idealizado, ele é meramente ele está no mundo das leis, mas não está no mundo da experiência prática. Isso volta a aparecer, isso retoma aquele tema da contradição entre justiça e lei, que a gente já tinha visto anteriormente, quando a gente mencionou aquela questão de que a justiça, às vezes, coloca o processo como em condição de publicidade, torna o processo público, ainda que a lei não prescreva essa condição de publicidade. Então, já ali há uma contradição. Da mesma forma aqui, a lei prescreve a absolvição real, mas a justiça nunca dá a absolvição real. Então, por isso que o pintor ele diz que não pode, né, influenciar nesse sentido. E esse aspecto de você ter a lei dizendo uma coisa, mas a justiça em si nem cumprindo a própria lei, para o Joseph K., reafirma aquela visão negativa que ele tem da justiça. E ele, inclusive, chega a dizer uma justiça que poderia ser substituída por um verdugo. O verdugo é um canalha, né? Alguém sem menor caráter. Então é essa concepção de justiça que o Joseph K. tem diante de tantos reveses que ele vem tendo aqui. Antes que ele continue, antes que ele siga na questão das outras duas possibilidades, né, a absolvição aparente e a dilação indefinida, o pintor percebe que o Joseph K. está com muito calor. Está com muito calor, muito, né, suando. O Joseph K. percebe que de fato ele está suando e pergunta se ele pode abrir a janela. Né, ele está vendo uma janela, aí o pintor diz, não, aqui não é uma janela, não, é só um vidro fixo. Mas se você quiser que o ambiente seja mais confortável, eu posso abrir as portas. E abrir a segunda porta, inclusive. E aí o Joseph K. pergunta, né, onde é que está a segunda porta? Eu estou vendo a primeira, foi por onde eu entrei, mas a segunda porta, qual é a segunda porta? Aí ele olha e tem uma porta atrás da cama. Uma porta atrás da cama. E aí até o pintor diz, não, inclusive o juiz, que eu estou pintando o quadro, quando ele vem para cá, ele vem sempre por essa porta, passa por essa porta, passa por cima da cama, pisa no colchão para poder chegar aqui. Novamente, aquela estranheza. O Joseph K. olha para aquilo e passa batido. É o tal do insólito naturalizado que marca tanto as obras de Kafka, né? O que para nós pareceria tão estranho, mas que para eles ali fazem parte daquela lógica completamente própria, né? Completamente particular que eles estão ali vivendo. Então aí o pintor vai explicar outras duas possibilidades. Uma é a absolvição aparente e a dilação indefinida. As duas, ele faz questão de mencionar, as duas têm prós e contras. A absolvição aparente, ela exige um esforço muito grande no momento específico, mas é um esforço muito grande, muito maior do que a outra. Porém, a dilação indefinida não exige tanto esforço, mas exige esse esforço por muito tempo. Então é como se dissesse, a absolvição aparente é muito esforço num momento único, enquanto que a dilação indefinida são esforços pequenos, mas ao longo durante um longo prazo. Essas são as duas questões. E ele aí apresenta o que seria a absolvição aparente. A absolvição aparente seria ele compor uma defesa ali, um escrito de defesa para o Joseph K., conseguir correr atrás dos juízes, conseguir apoio dos juízes, que eles subscrevessem essas medidas. Alguns desses juízes poderiam ter que chamar o Joseph K. para poder dar um novo depoimento, fazer uma série de procedimentos, ou seja, seria um elemento, né, concentrar-se todas as forças ali para mexer mundos e fundos para se conseguir uma declaração de inocência. A declaração de inocência seria colocada no processo e o acusado poderia sair do tribunal livre, porque ele tinha uma declaração de inocência. Qual era o revés dessa possibilidade? Mesmo com essa declaração de inocência, o processo não morria, não era extinto, diferente da absolvição real. Na absolvição real, quando é declarada a inocência, o processo é destruído. Ele sai da vida legal, ele sai do mundo judiciário. Ele é completamente destruído. No caso da absolvição aparente, por isso que ele tem esse nome, não há destruição do processo. Existe uma declaração de inocência
colocado no processo. Isso permite que o acusado saia livre do tribunal, mas a qualquer momento, lá na frente, um juiz pode, avaliando esse processo, um outro juiz, identificar que é necessário fazer uma revisão desse processo e, eventualmente, pode haver uma nova detenção àquele acusado que se viu livre pela declaração de inocência. Então tem esse revés. Mas, segundo o Titorelli, se você consegue essa declaração de inocência, você faz todo esse esforço e consegue chegar a uma declaração de inocência, você está livre, né? Até um segundo momento. Ele percebe que o Joseph K. não fica muito contente, não fica muito satisfeito com essa proposta, né? E aí ele passa, então, a dizer da outra estratégia. Ele pergunta se ele quer saber da outra estratégia. Ele diz que sim, muito desanimado. Ele diz, não, então me diga qual é a outra. A outra é dilação indefinida. O que é dilação indefinida? Você consegue manter o processo, né, com base no papo, né, conhecimento pessoal, amizade com o pessoal dos funcionários do tribunal. Você consegue fazer com que seu processo fique sempre ali na instância inicial. Ele nunca avança, ele fica de um setor para o outro, passe para ali, venha para cá, faz aqui, faz uma revisão, bota um processo, bota um documento. Ele fica sempre ali na fase inicial. Então ele nunca vai para a fase de decisão. Então por que ele diz que esse processo exige pouca coisa, mas durante muito tempo? O que ele exige não é um esforço junto aos juízes, né, um apoio do juiz, uma declaração, uma defesa do seu argumento junto aos juízes, não. Ele exige apenas que você tenha amizade com os funcionários ali do setor do tribunal, para que esses funcionários, não vou pegar esse processo agora não, vou deixar ele de lado, eu pego lá na frente, pego semana que vem, e fica assim protelando aquela situação. Só que ele é longo, você precisa dar o tempo inteiro em contato com os funcionários do tribunal, para não deixar ele caminhar. Então é uma coisa que não exige muito, mas exige que você tenha esse contato de maneira permanente. E aí o processo fica sempre por ali, ele nunca avança para o grau de julgamento. Então, a pessoa pode se sentir livre. Até, obviamente, o momento em que isso, se ele não prestar devida atenção, não fazer, né, não conduzir a coisa da melhor forma possível, ele pode perder de vista o processo e o processo avançar. Mas se ele conseguir fazer aquela manutenção, manter aquela coisa assim, vamos dizer assim, né, como é que a gente poderia chamar numa expressão nossa, assim, manter aquela coisa em banho-maria, né? Pô, eu acho que essa expressão é melhor. Deixar o processo ali em banho-maria, sem nem ferve, nem fica frio, nem avança para a acusação, para o julgamento, mas também não é inocentado, ele fica sempre ali. Então, como ele fica ali, ele não é condenado. Se ele não é condenado, ele pode viver a vida dele como se fosse um inocente. Então, essa é a diferença das duas estratégias. O Joseph K., obviamente, não fica muito satisfeito com nenhuma das duas. E aí, depois de ouvir o Titorelli apresentar essas duas estratégias, ele simplesmente levanta, pega o casaco e vai embora, né? Se prepara para sair. O Titorelli aí diz ali para ele, olha, mas você já chegou à decisão? Você já sabe qual é a sua estratégia? Ele disse, não se preocupe não, eu vou dar uma pensada, vou pensar sobre isso e eu volto depois para te dizer a minha decisão. E o Titorelli dá uma fala meio quase como uma ameaça. Então depois me diga, ou então terei que ir no banco de perguntar. Achei um pouco até forte essa frase do Titorelli, né? Ou você me volta aqui e me conta, ou eu vou ter que ir no banco perguntar a você o que é que você vai querer fazer. Então meio que já se sentindo ali dono da causa e não vai deixar apenas para a vontade do Joseph K. decidir, não. Ele vai querer que o Joseph K. decida mesmo, nem que ele tenha que ir no banco perguntar a ele. Uma situação um pouco estranha. Bom, aí o Joseph K., ok, tudo bem, já vai saindo, só que aí o Titorelli sugere a ele que não saia pela porta da frente por conta das meninas, que continuam esperando ele ali. Que ele saia pela segunda porta. Ele aí, tudo bem, acha uma boa estratégia. E antes que ele vá ali por cima do colchão e tudo mais, o Titorelli pega um quadro debaixo do colchão e apresenta para ele. Você não quer comprar um quadro? E o Joseph K. se dá conta de que, na verdade, o Titorelli está oferecendo a ajuda dele, né, se oferecendo para ajudá-lo, e não houve nenhuma conversa pecuniária, não houve nenhuma conversa sobre pagamento. Né, o que é que se implicaria em termos de dinheiro? E aí, na hora, ele diz, então na saída ele quer me vender os quadros, né, para fazer uma compensação aqui. Aí o Joseph K. não pensa duas vezes. Não, eu compro o quadro. O quadro é uma paisagem simples. Não, eu compro esse quadro. Muito bonito. Aí o Titorelli diz, não, então você não quer ver esse outro, que combina muito com o primeiro? Tira um segundo quadro, tira um terceiro, tira um quarto quadro, sempre todos muito iguais, muito parecidos. E aí o Joseph K., para não render aquela história, ele fala, não, tudo bem, eu compro tudo. Quanto é que é? Aí ele diz assim, não, depois a gente acerta isso.
Então já cria também um vínculo, né? Ele já vai ter que perguntar depois, se ele não perguntar sobre o caso, vai ter que perguntar dos quadros. Ele, quando for perguntar dos quadros, do valor dos quadros, que ele vai ter que dar, né? Vai ter que cobrar em algum momento do JFK esses quadros que ele está levando, ele vai ter que também perguntar do processo. Então já cria também outro vínculo ali. Diz, não vamos falar de dinheiro agora não. Leva os quadros, depois a gente trata disso. Ele aí pega os quadros todos, amarra ali os quadros, e vão saindo, ele sai então pelaquela porta por trás da cama. E quando ele abre a porta, qual a surpresa dele? Quando não vê ali salas de sessão, salas do tribunal, como aquelas que ele viu lá da última vez que ele esteve na sala de sessões. Ele disse, oxa, o que é isso? Aqui também, tô saindo naquele mesmo lugar. Eu, inclusive, imaginei isso. Aquela questão da dimensão espacial meio louca que a gente já tinha visto lá anteriormente. Só que ele esclarece que não. Ele diz que quase todas as águas furtadas, né, esses sótãos das casas, têm salas de tribunal. Então isso não é nada de especial, isso é uma coisa super comum. Não há por que ali também não ter. Então ele já faz essa conexão. Então não é que serão as mesmas salas, mas todas águas furtadas, ou quase todas, têm salas de tribunal. E aí o que é o elemento fundamental aqui? O que choca o Joseph K. não é ter visto a sala de tribunal. O que choca o Joseph K. é ele o tempo inteiro está sendo surpreendido com informações que para todo mundo parecem muito óbvias. Ele nunca está sabendo disso, ele nunca está sabendo, nunca está, vamos dizer assim, ele está sempre sendo pego de surpresa por essas questões. E lembre-se que isso tem um precedente. Lá atrás também, no capítulo 1, quando ele está falando com a senhora Grubach, né, sobre aquela situação, aqueles transtornos todos, ele fala muito claramente, ele diz assim, isso só aconteceu porque me pegaram quando eu estava acordando. Me pegaram desprevenido. Se eu estivesse lá no banco, se fossem me buscar lá no banco, eu teria me defendido, porque no banco eu estaria preparado. Então, novamente, o que causa um certo desconforto para o Joseph K. é essa condição de ser surpreendido, de não estar preparado, de não estar sabendo o que deveria estar. Ele sente, por essa superioridade dele, por esse entendimento que ele tem de ser muito inteligente, que ele deveria estar sabendo das coisas antes das pessoas. Ele é que deveria ser o portador das informações. E ele está o tempo inteiro sendo surpreendido. E isso causa nele um desconforto muito grande. De qualquer forma, ele segue aí com o pintor carregando os quadros atrás dele, por esses corredores, né, por essa porta que ele passa, e ele encontra um porteiro do tribunal, e o Titorelli pede ao porteiro do tribunal que leve os quadros e que acompanhe, né, acompanhe eles até a saída do tribunal. Quando eles saem, as meninas já estão todas lá na frente, porque elas não se deixaram enganar. Quando elas perceberam que eles saíram, elas já tinham sacado essa coisa da segunda passagem, arrodearam o prédio e foram esperar o Joseph K. lá na saída. Né? Surpreendentemente, mas as meninas foram mais espertas do que eles. Então, quando eles estão saindo dali, sai daquele lugar, sai daquela casa, e o Titorelli responde. O Titorelli faz questão de avisar, de afirmar novamente para ele. Não demore muito para tomar sua decisão com relação à estratégia que ele ia adotar. Dilação indefinida ou absolvição aparente? Resolva logo para poder me contar. E aí o Joseph K. se despede dele ali, se afasta das meninas, consegue se livrar das meninas, entra logo lá no coche, no carro onde eles estão, e vai se deslocando para voltar ao banco. Voltar ao banco, quando ele chega no banco, ele não quer nenhuma prova daquilo que aconteceu. Ele pensa, inclusive, em se livrar dos quadros, mas acha que o Titorelli pode vir ao banco e pode querer ver os quadros, então vai pegar muito mal para ele, né? Se ele estava ali comprando, adquirindo os quadros e vai jogar os quadros fora. Então o que é que ele faz? Ele bota os quadros na última gaveta da sua escrivaninha, para que o vice-diretor não veja e não conecte as coisas, não saiba que ele está envolvido ali com o processo e buscando todo tipo de solução para aquele processo judicial dele. E assim encerramos nosso capítulo 7, esse capítulo tão importante, um longo capítulo de 40 páginas nessa minha edição, né, o maior capítulo do romance, e cheio de elementos importantes, cheio de chaves interpretativas, cheio de elementos que se repetem, marcadores que se repetem, né, que mostram ali nesse capítulo, quando a gente olha o romance como um todo, e a gente vem tendo esse olhar apurado ao longo do romance, a gente percebe os elementos se repetindo, e a gente percebe que aqueles elementos são importantes. Então esse capítulo 7, super rico, e foi muito bom ter podido analisar esse capítulo aqui com vocês, na lupa do LIP, sobre o livro O Processo. Então encerramos aqui esse vídeo,
né? Fechamos o capítulo 7 e partiremos logo em seguida, porque a gente quer essa semana aproveitar esse nosso feriadão de carnaval para produzir esses vídeos, para poder fechar esse ciclo, para preparar a chave de ouro, que vai ser no dia 29/12, o nosso vídeo 3R, repertório, ressonância e reflexão sobre esse maravilhoso romance chamado O Processo, de 1925, escrito pelo gênio de Praga, Franz Kafka. É isso, gente. Aqui fica, obviamente, no nosso final, a gente sempre faz um convite para que todos que acompanharam até aqui, né, que acompanharam esse vídeo, deixe o like aqui no vídeo, deixe seu joinha aqui no vídeo, se você acha que esse vídeo lhe acrescentou de alguma maneira, se lhe trouxe alguma informação nova. Convido também todos para que se inscrevam aqui no canal do Prazer em Conhecer Lippe, para que vocês possam, né, quem é um apaixonado por livros, vai encontrar aqui um acervo com mais de 30 vídeos só dedicados exclusivamente ao mundo maravilhoso da leitura, dos livros. Então, convido todos a se inscrever aqui no canal. Já estamos aí com a nossa comunidade, né, com mais de 100 membros, então a gente quer avançar ainda mais com esse grupo, quer avançar ainda mais com essa comunidade literófila, né, de pessoas que amam as letras, que amam os livros. Então, faço o convite aqui para você se inscrever no canal e também para que você acompanhe esses nossos papos lá no Instagram também. Nós temos também a conta no Instagram, o @prazer em conhecer Lippe, e lá a gente continua essa nossa conversa maravilhosa sobre os livros, inclusive com nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, nossos vídeos matinais de segunda, quarta e sexta, para você já começar seu dia com o prazer da leitura, com o poder da leitura à sua disposição. Ok? Então fica aí o convite para que você se agregue à nossa comunidade. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.